Olá, boa noite. Mais um boletim diário, dia 10/6/2020. E hoje com a presença do Dr. Flávio, nosso pediatra, e também frente a esse enfrentamento da Covid-19 no município de Cacoal. E vai falar conosco hoje sobre a questão de teste, tirando dúvidas. Teste rápido, PCR, como que funciona cada um desses. Eu passarei as informações dos dados para vocês, quero também cumprimentar vocês com boa noite, né? Obrigado mais uma vez pela companhia da semana. Vou passar aqui as informações dos números do Brasil, de Rondônia e Cacoal, e logo em seguida passarei para o Dr. Flávio para aproveitar a presença dele hoje aqui. Muito obrigada, Dr. Flávio, seja bem-vindo mais uma vez à nossa live, já é a segunda vez que ele participa conosco. E falando sobre a questão do Brasil, o Brasil fecha hoje, dia 10/6, com 772.416 casos, curados 325.602, óbitos 39.680, quase 40 mil óbitos. Rondônia nós temos confirmados 9.850, curados 3.504, óbitos 267, aguardando resultados 551, internados 349. Distribuído nos municípios que têm maiores números aqui de casos confirmados: Porto Velho com 6.082, Ariquemes 620, São Miguel do Guaporé 543, Guajará-Mirim 553, Candeias do Jamari 311, Ji-Paraná 229, Jaru com 159, Rolim de Moura 150, Vilhena 149, Ouro Preto 116, Pimenta Bueno 75, Espigão do Oeste 36. Aí vamos para Cacoal. Como que está a nossa situação em Cacoal? Suspeitos 1.264, de quem foi coletado o material, né? Descartados 1.099, né? Uma grande maioria descartados. Confirmados 125. Desses 125, 82 curados, ou seja, saímos de 58 curados para 82. Permanecemos com os 2 óbitos que já tivemos. Temos 40 pessoas aguardando resultados. E temos um paciente internado na UTI do Hospital Regional e também 2 na enfermaria. Quero deixar aqui também a informação que esses 2 que foram para a enfermaria são pacientes novos. Os que tiveram alta, graças a Deus, estão bem. E nós temos esses 2 casos novos na enfermaria. Ou seja, eu fico assim, de certa forma, Dr. Flávio, até razoavelmente tranquila, não com essa pandemia toda, mas com a situação de Cacoal. Também, ontem na live eu passei a informação que nós tivemos alguns casos positivos dentro da própria administração municipal. E hoje foi o dia todo perguntando: prefeita, mas essas pessoas estavam em festa? Não estavam em festas, foram infectadas no local de trabalho. Alguém infectado que esteve lá. As pessoas na prefeitura estão muito expostas, por mais que nós estamos cuidando do álcool em gel, máscara o tempo todo, mas estamos mais expostos do que nunca, porque nós estamos cuidando das pessoas. Ah, prefeita, e a senhora testou positivo? Não testei positivo. Não estou livre, ninguém de nós está livre de testar positivo. Mas fiz antes de ontem o exame, aquele do plasma, o senhor pode até explicar melhor sobre ele. Tem o resultado, né, testou negativo, mas também não estou livre. Se eu algum momento testar positivo aqui, com certeza farei da minha casa, que eu não vou sair contaminando as pessoas, mas farei da minha casa um vídeo informando as pessoas do resultado.
Gostaria de passar para vocês também, rapidinho aqui, para passar a palavra para o Dr. Flávio. Na tela, aí no cantinho, nós temos o QR Code. Você pode abrir a parte de fotos, acessar, o portal Transparência da Covid-19, para você acompanhar o que nós estamos recebendo e o que nós estamos comprando com os recursos que nós estamos recebendo do Ministério da Saúde ou de parlamentar. Então, você tem esse acesso. Só colocar na tela, passar, você já entra direto no portal Transparência Covid-19. Também deixando claro para a nossa população que nós, até agora, nossas aquisições foram todas realizadas com licitação para garantir, assim, uma transparência melhor, né? A gente até agora não precisou fazer nenhuma dispensa, nenhuma aquisição direta, nós estamos comprando tudo com licitação. Também informar a população que hoje foi feito um encaminhamento juntamente com o Hospital Regional, junto com o Governo do Estado, para que o município assuma a pediatria. Hoje a pediatria, nós temos a observação, as crianças que entram no materno infantil e conforme se o caso for mais demorado, for mais grave, até o Dr. Flávio faz parte da equipe da pediatria, pode explicar melhor, vai para o Hospital Regional. Porém, nós a partir de agora estamos organizando para recepcionar todas as crianças, não irá mais para o regional, e essa ala que hoje é ocupada pela pediatria no Hospital Regional será destinada para pacientes da Covid-19. Essas são as informações principais e eu passo aqui para o Dr. Flávio trazendo a mensagem, né, as informações para vocês. Podem perguntar na live também, o que der tempo para a gente responder aqui, né, a equipe vai passando aqui, o cinegrafista passando a informação para nós e ele pode responder aqui para tirar alguma dúvida de vocês, tá bom? Boa noite, fica à vontade. Boa noite. Agradecer a prefeita Glaucione por ceder esse espaço na live dela para a gente vir trazer as informações técnicas, né? Falar sobre as questões técnicas de exames, de decisões que são tomadas pela equipe que está à frente do trabalho, do enfrentamento dessa pandemia, e que muitas vezes tem dificuldade de chegar até a população para dizer por que as coisas são como são. O que tem acontecido bastante nos últimos dias, com o aumento do número de casos aqui em Cacoal, é uma procura muito grande por testes rápidos, pelos exames, até porque o município recebeu uma quantidade de kit. E isso às vezes é difícil para quem não acompanha esse jeito da ciência acontecer de entender. Eu vou dar um exemplo simples e banal que as pessoas mais velhas como eu vão entender perfeitamente, né? Um exemplo que explica o que é a ciência é o ovo frito. O ovo frito, herói, vilão de novo, proibido, levava as pessoas à morte e hoje ele é recomendado. Isso se baseia em novos estudos e descobertas e as coisas vão mudando e a ciência ela é dinâmica. Hoje nós temos um entendimento que hoje ele é o melhor, é a melhor forma de fazer. Pode não ser dentro de algum tempo. Então é assim que nós trabalhamos, os tratamentos mudam, os exames mudam, os remédios mudam, à medida que vai mudando o nosso entendimento sobre a situação. E a gente vive num momento histórico, né, do mundo todo, o Brasil em especial, em que já existia uma situação de que a política e a situação nacional com polos bem opostos e um lado com uma verdade, outro lado com outra verdade, como se tudo o que um diz fosse sempre certo ou sempre errado, de acordo com o que eu penso. E a ciência, com essa pandemia, ela chegou no meio disso tudo, caminhando numa linha muito tênue. Às vezes o que ela diz interessa para o outro alguém, e nós não podemos trabalhar assim. Tá bom? Nós temos que trabalhar com a ciência a partir daquilo que nós temos de entendimento, do que é estudado e do que é percebido a cada dia. Dito isso, eu gostaria de falar sobre os exames, que é o que mais importa a todos nós, né?
Existem dois tipos de exame na Covid-19 e nas doenças infecciosas de uma forma geral. O primeiro exame é o exame da detecção do bichinho, do agente invasor. Nesse caso, o vírus, o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Né? A melhor maneira de eu dizer que o indivíduo está infectado ou não e que aqueles sintomas são da doença é eu detectar a presença do vírus. Esse vírus é o vírus SARS-CoV-2, esse sintoma é a Covid-19. Esse exame é a PCR, feito a partir do suave que é colhido da orofaringe, às vezes do nariz, e ali é feita a pesquisa. Infelizmente, nós só temos essa pesquisa em Porto Velho, nós não temos em outro lugar no estado, o material é colhido, é enviado para Porto Velho, demora alguns dias para chegar. E muitas vezes o paciente precisa, o médico que atende, a família, etc., precisa tomar uma decisão sobre isolamento, sobre tratamento, piorou, é Covid, não é Covid, e às vezes essa demora do exame atrapalha um pouco essa tomada de decisão. Mas esse é o exame que faz o diagnóstico da presença do vírus no organismo desse indivíduo. E esse é o exame primeiro a ser feito e que ele é positivo nos primeiros dias da infecção. Depois de um tempo que o indivíduo está infectado, o organismo começa a produzir anticorpos contra esse vírus. Esses anticorpos são de dois tipos. O que nós chamamos de IgM e IgG. IG é imunoglobulina, que é o nome científico do anticorpo. O primeiro que começa a ser produzido é a IgM. Se vocês puderem colocar na tela essa informação dos dias, acho bacana. Esse é um gráfico bem legal de uma aula apresentada por um professor, o Davi Bichara, da PUC, que eu tomei a liberdade de utilizar na nossa conversa aqui. Ali a gente vê em um tom de laranja a investigação do vírus, que ela vai do primeiro até em torno do 7º dia. O paciente começa a apresentar o resultado positivo para o vírus do 2º para o 3º dia, o pico é em torno do 5º dia. 4º a 5º dia é o melhor exame após a infecção, 2º, 3º dia de sintomas. Esse é o momento de eu fazer a investigação a partir do PCR, até em torno do 7º dia, quando a pesquisa do vírus começa a diminuir. E começa a surgir no organismo das pessoas os anticorpos. O sistema imunológico já reconheceu esse vírus e começa a produzir anticorpo contra ele. Aí eu tenho nessa linha, em vermelho, o primeiro anticorpo que nós formamos, que é um anticorpo IgM. Esse anticorpo IgM surge por volta do 7º dia e é o anticorpo que dá a primeira resposta do nosso sistema imunológico contra uma infecção. Da mesma forma que ele é o primeiro a subir, ele também desaparece em alguns dias. Em torno do 21º ao 28º dia, para essa infecção, ele começa a cair. Para algumas, ele pode durar de 4 a 6 semanas. Em torno do 10º dia, alguns pacientes até o 14º, começam a surgir o outro anticorpo. Começa a surgir o anticorpo IgG. IgG é o anticorpo que nosso organismo produz, que nos confere imunidade. É a memória imunológica. Quando nós fazemos uma vacina para alguém, vacina do sarampo, eu espero que o organismo produza imediatamente IgM e depois de um tempo produza os títulos de IgG que vão conferir imunidade. Como exemplo. Muito bem, como é na Covid? Do dia da infecção até o início dos sintomas, 2 a 3 dias. Iniciou os sintomas, eu já posso pesquisar o vírus. O ideal é em torno do 5º dia até o 7º. A partir daí, a chance de eu achar o vírus diminui muito. A partir do 7º dia, eu começo a ter o anticorpo IgM. A partir do 10º, eu começo a ter o anticorpo IgG. Depois de 24, 28 dias, a IgM começa a cair, a IgG vai persistir por muito tempo e confere imunidade. Esse é o sonho de consumo de todos nós, ter IgG positiva
Sem IgM, eu passei da fase da doença e já estou com o meu organismo produzindo anticorpo contra esse vírus. Ok? O que significa, então, a realização dos testes rápidos? O teste rápido, ele é muito importante para o entendimento epidemiológico da doença. Como ela se comporta, quantos infectados eu tenho, quantos infectados assintomáticos, com sintomas leves, quantos precisaram internar, aquele paciente que eu não consegui colher PCR, ficou grave, foi para a UTI, está na UTI há 2, 3 semanas, esse paciente é interessante fazer o teste rápido. Para cada paciente individualmente, fazer o teste rápido ajuda pouco na decisão de tomar ou não tomar remédios. Principalmente se tiver só IgG. Por quê? Porque já passou a fase de sintomas da doença. Então, às vezes, a ansiedade que muitas pessoas têm por fazer o teste rápido, ele vai servir muito mais como informação do que como uma decisão do que fazer. Tá? Isso é preciso deixar muito claro e bem pontuado. A maioria das pessoas, dos casos leves, entre o 7º e o 10º dia, as pessoas estão assintomáticas, elas já se recuperaram. Essa grande maioria das pessoas vai ter um teste rápido, positivo, apenas no momento em que não precisa mais de remédio. Esse é o ponto mais importante que nós precisamos entender para saber o significado do exame teste rápido. O ideal, melhor ainda, é o teste rápido. Ele chama teste rápido pela rapidez com que dá o resultado, um furinho no dedo, a gotinha de sangue, em 15 minutos eu tenho o resultado. Ele é rápido para sair o resultado, mas ele não é rápido na evolução da doença. Ele fica legal depois do 10º dia. Às vezes do 7º, se eu fizer IgM junto. Então, fazer o teste rápido é importante para o nosso entendimento da doença, para tomar decisões epidemiológicas, fazer os isolamentos necessários, porém, para as pessoas que têm sintomas 2, 3, 4 dias, que está em dúvida se está com a Covid ou não, a grande maioria, mesmo tendo vírus, vai ter o teste rápido negativo. Não quer dizer que o teste rápido negativo excluiu a doença, você está liberado e pode viver a vida normalmente, tá bom? Porque você pode estar nesse período que ainda não produziu anticorpo, e como também a presença dele não significa que você está doente. Você pode ter tido o vírus e está só na fase já de recuperação, ou mesmo estar curado. Tá bom? Acho muito importante a gente entender isso, porque a realização do exame geralmente gera uma angústia muito grande nas pessoas em busca do tratamento. As decisões de tratamento e isolamento e as medidas necessárias para cada paciente são tomadas baseadas nos sintomas e na história de contágio. O teste rápido, ele ajuda pouco pelo momento em que ele aparece. Tá bom? Eu acho que temos algumas perguntas aqui. Então vamos responder as perguntas e ver se essa parte, se surgirem dúvidas sobre o que eu coloquei. Vem uma pergunta aqui, assim, se tem algum paciente de Cacoal fazendo tratamento fora de Cacoal. Nós só tínhamos o paciente de Cuiabá, que foi fazer uma viagem e detectou a Covid já na viagem, ficou internado em Cuiabá e que veio a óbito semana passada. Né? Isso, era um paciente do Riozinho, um senhor de 83 anos. Isso, mas nós não temos nenhum outro caso. E aí as perguntas não vieram relacionadas aos testes, mas veio uma pergunta assim, doutor. Consultei com uma médica e agora descobri que ela está em quarentena. O que devo fazer? Depende fundamentalmente de há quanto tempo foi essa consulta. Existe um outro gráfico, né, numa outra oportunidade nós podemos mostrar, bastante interessante, que ele deixa claro, ele demonstra quando as pessoas transmitem com mais facilidade. Se no momento em que você consultou com essa médica, ela estava assintomática, a chance de transmissão é pequena, exceto os 2 dias imediatamente anteriores ao início dos sintomas.
esse é o momento que o indivíduo infectado transmite bastante. Nos 2 primeiros dias antes do início dos sintomas e nos 3 a 5 dias depois do início dos sintomas. A partir daí, cada indivíduo com o vírus transmite muito pouco, tá bom? Se ela está em quarentena e você teve esse contato com ela há mais de 7 dias, é pouco, e não teve sintomas ainda, é pouco provável que você tenha. A outra pergunta é quantos leitos de UTI temos disponível em Cacoal para Covid, né? Nós temos os leitos da UTI do Hospital Regional, tínhamos uma projeção de 16 leitos, não temos todos eles ativos, porque alguns estão bloqueados por falta de equipamentos. É preciso deixar claro que essa doença é uma doença que ela judia muito do sistema de saúde, né? O ex-ministro Mandetta falava bastante isso, porque ela atropela todo e qualquer planejamento. O que aconteceu em Porto Velho prejudicou muito a organização do serviço no Hospital Regional, porque todo o planejamento que nós fizemos no Hospital Regional, ele foi atropelado pelo que aconteceu em Porto Velho, e a Secretaria de Saúde do Estado não conseguiu, pelas questões da doença, administrativas, não vou entrar nessas discussões aqui, mas não conseguiu prover o Hospital Regional do que seria necessário para que nós tenhamos todos os nossos leitos de UTI funcionando. Nós conseguimos ampliar, dos 16 nós tínhamos só 11, os outros estavam bloqueados pela falta de equipamentos. Nós conseguimos ampliar a nossa capacidade em 10 leitos, a partir da mudança de uma UTI para a UTI 1 para a UTI 2, mandamos alguns pacientes do Euro, diminuímos a ocupação de uma UTI que já existia, esses 16 leitos anteriores eram uma UTI só de Covid, e nós passamos a ter nos próximos dias mais 10 leitos, possivelmente já deve estar abrindo hoje ou amanhã mais 10 leitos de uma UTI de Covid. Nós fechamos a UTI pediátrica, mandamos os pacientes para Porto Velho, também para ampliar a nossa capacidade, ter mais equipamentos, para podermos absorver mais pacientes de UTI sem precisar de novos equipamentos. Nós não vamos receber novos equipamentos tão facilmente para montar novos leitos de UTI. Então nós estamos utilizando toda a estrutura que o regional tem. A equipe do regional está muito empenhada, está fazendo um trabalho muito bom, com muita garra, para conseguir fazer que o hospital tenha uma capacidade maior com o que já tinha de recurso e com o pouco que nós recebemos. Então hoje nós temos no hospital regional, tínhamos 11 leitos ocupados, abrimos mais 10, 4 hoje, vamos abrir até 10 nos próximos dias, mas que vão ser ocupados bem rapidamente. E é provável que nós tenhamos alguns leitos para pacientes particulares e de convênios nos hospitais particulares da cidade. Também pergunta, eu acredito que querem saber do protocolo, né? Porque perguntaram quais os medicamentos disponíveis para o tratamento em Cacoal. Talvez o encaminhamento do protocolo, querem saber qual que é o protocolo, né? Na verdade, nós temos hoje nas UBSs e na UCS um quantitativo de cloroquina e azitromicina, que a partir do momento em que foi liberada pelo Ministério da Saúde, esse protocolo passou a ser utilizado nos municípios e nas secretarias e nas cidades que têm o remédio. Infelizmente, nós não temos um quantitativo muito grande. Nós estamos preconizando pacientes sintomáticos com mais de 50 anos, ou que tenham comorbidades como hipertensão, diabetes, ou que tenham tido contato com algum paciente que testou positivo, para otimizar o uso e usar nos pacientes com mais risco. Lembrando que o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina com azitromicina, é a opção que que temos hoje, a principal opção para uso precoce, ainda em fase de estudos, ainda com possibilidades de se confirmar ou não a sua eficácia de uso nessas situações.
O protocolo para os casos mais graves, ele é seguido aí nas unidades de internação. E lembrando assim que a cloroquina nós não encontramos na prateleira da farmácia, né? Ou ela vem do Ministério da Saúde, ou é feita a manipulação. É isso, né? Isso, está bem difícil de encontrar o remédio, inclusive pessoas que usam para outros motivos, né? Pacientes com doenças reumatológicas, estão tendo dificuldade de encontrar a cloroquina. Mas assim, é uma tentativa para uma doença em que ainda não temos nenhuma verdade definitiva, nenhuma certeza de nada. Hein, doutor, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é a questão do ventilador, porque perguntaram, prefeito, é verdade que a pessoa entubada tem que ficar de bruços? É verdade. Na verdade, assim, a gente chama isso de pronação. Né, vira o paciente, muda a posição, não deixa o paciente no ventilador, na ventilação mecânica, só deitado de barriga para cima. Isso aí dificulta a ventilação e eu não tenho certeza, tá? Posso conferir isso depois, mas eu acho que essa técnica da pronação, se eu não me engano, começou na Itália, mas ela é utilizada hoje nas UTIs do mundo inteiro. Tá? O paciente muda de posição, vira, desvira, mas a pronação, colocar o paciente de bruços e para baixo, realmente faz diferença na evolução da doença. E nós fazemos isso aqui na UTI do Hospital Regional. Eu tinha aqui, ó, tem uma foto, é isso aqui, né, doutor? Vê se eles conseguem pegar. Isso aqui. Aí. É isso aí. Não sei se consegue pegar, mas só para ter uma ideia como que o paciente fica, né? Mais ou menos isso. É uma questão só pedagógica aqui para mostrar. Mas eu espero que você que está perguntando não precise, que Cacoal realmente não precise. Olha aí, doutor Flávio é de qual hospital? Primeiro eu vou fazer a minha propaganda, né? Primeiro ele é do materno infantil, tá? Agora ele precisa falar do particular. Acho que estão querendo o senhor. Não, eu sou pediatra, trabalho no hospital regional, passo visita todos os dias com os residentes e no materno infantil. A minha principal ocupação hoje é orientar os residentes de pediatria, que nós temos o prazer de formar 4 bons pediatras todos os anos aqui em Cacoal. Entenderam, né? Então, o cara é professor agora, olha aí, olha, que maravilha, né? Isso é muito importante. Olha, está chegando uma pergunta atrás da outra. Nós temos que encerrar a live, né? O Dr. Flávio encerra com esse tipo de medicamento aqui, ivermectina, né? A ivermectina é outra medicação que alguns estudos inicialmente sugeriram que ela teria ação diminuindo a entrada do vírus nas células, né? E o primeiro estudo que saiu sobre a ivermectina foi na Austrália. Os estudos subsequentes não tiveram resultados tão positivos, mas tem muita gente usando. O que ficou claro para a OMS, para o Conselho Federal de Medicina, para os institutos que trabalham com pesquisa, todos é assim. Nessa situação de pandemia, a gente testa o que tiver alguma possibilidade de dar certo, desde que o médico se sinta confortável e o paciente concorde com isso. Tá bom? Então, essa é o papel da ivermectina. Tá? Como várias outras medicações, esse dia circulou um áudio de uma técnica de enfermagem, inclusive, do hospital regional, que estava muito mal, tomou ivermectina, no outro dia já estava bem. É um relatório interessante, um depoimento, né? Mas eu vou relembrar aquela frase lá da frente, né? A ciência não se faz assim. Né? Então, a ivermectina hoje, na falta de hidroxicloroquina com azitromicina, é uma opção, tem gente que põe junto, são várias tentativas sendo feitas, talvez dentro de alguns meses a gente tenha clareza sobre o que realmente funciona ou não. Doutor Flávio, agradecer ao senhor pela presença, esclareceu muitas coisas que para o senhor é básico, às vezes até não tem nem tanta importância, mas para quem está perguntando é muito importante para saber, para tirar algumas dúvidas. Obrigada mais uma vez pela sua presença e acredito que nós vamos ter que fazer uma live só para o Dr. Flávio tirar as dúvidas. É importante, é muito importante. Mas pediram para eu ler novamente os dados de Cacoal e aqui para encerrar nossa live eu quero
passar as informações de Cacoal. Os confirmados, 125, curados, 82. Eu disse que ontem eu anunciava 58 curados em Cacoal, hoje com muita alegria vai para 82. Né? Infelizmente, né, nós tivemos 2 óbitos, mantém, espero não ter mais. 40 aguardando o resultado de exames, 1 na UTI e 2 na enfermaria, que não são os mesmos que estavam lá no início da semana. Os que estavam na enfermaria tiveram alta e entraram outros 2 novos. Então, isso significa que está tendo cura e que as pessoas estão melhorando. E nós só temos 1 na UTI. Então, vamos continuar aqui unindo a nossa fé, pedindo a Deus por esse paciente que está na UTI, para que ele saia o mais rápido possível e que a gente não tenha mais pacientes na UTI. Espero que a gente consiga atravessar essa pandemia, doutor Flávio, da melhor forma possível. É claro que o isolamento social, a prevenção é muito importante, né? Evitar, eu disse que seria impossível a gente evitar o vírus entrar em Cacoal, já estava no Brasil, estava em Rondônia e não teria como, mas Cacoal está tendo um percentual assim, muito bom, e o Dr. Flávio, no início aqui, antes de iniciar a live, falava da importância dos nossos técnicos, né, da rede básica, o que tem feito, da importância da nossa enfermeira Ivani, que está na frente de tudo isso. Ivani, nossa gratidão a você, minha querida. Em seu nome, agradecer toda a equipe da saúde, Dr. Flávio, toda a equipe que tem se desdobrado, tem trabalhado diuturnamente, não tem mais nenhum dia de folga, amanhã é feriado. Né? Quero até desejar um excelente feriado para todos, mas exceto para a saúde. A saúde não tem feriado. Amanhã a saúde continua trabalhando, tá? Mas acredito que a live foi excelente, tirou muitas dúvidas e a gente pode repetir mais vezes isso aqui quando o senhor tiver um tempinho, vir na live e tirar a dúvida aqui do povo de Cacoal. Gente, muito obrigado, doutor Flávio. Quer deixar mais uma fala? Não. Obrigado a todos, é um prazer a gente poder conversar sobre ciência. Eu tenho sangue de professor, sou professor do curso de Medicina da Unesc, coordeno o curso de Medicina da Unesc lá em Vilhena, trabalho com os residentes e, assim, conversar sobre ciência, sobre medicina é algo que é sempre um prazer para mim. Muito obrigada, ele é muito didático mesmo, trouxe as informações com muita clareza. Um abraço a vocês, boa noite. Até amanhã.